E aí, pessoal, tudo certo? Bora para nossa análise estratégica da Loteca 1240. A gente vai mergulhar fundo aqui para dar aquela vantagem, sabe? Para ajudar a montar um jogo mais inteligente. Vamos que vamos! O nosso roteiro aqui é bem simples e direto. Primeiro, um alerta que é fundamental. Depois, a gente vai cravar os jogos secos, os mais seguros. Aí entramos onde o bicho pega, nos jogos perigosos. Vamos caçar umas zebrinhas e, no final, fechar tudo numa estratégia matadora. Fechado? Então, simbora. Então vamos começar com a primeira parte, o alerta sobre as competições internacionais. E olha, presta muita atenção nisso aqui porque essa dica pode ser a diferença entre ganhar e perder. Seguinte, pessoal, o pulo do gato é esse aqui. Vários times dessa rodada estão prestes a estrear na Libertadores e na Sul-Americana. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o técnico pode simplesmente tirar os titulares para poupar os caras, né? Para guardar energia para os jogos continentais. E um time reserva ou misto, nossa, muda tudo, completamente o cenário da aposta. A dica de ouro é: antes de fechar o bilhete, dá uma olhada nas escalações. É fundamental. Beleza. Agora que o alerta tá dado, vamos para a segunda parte, os jogos secos da rodada. É aqui que a gente vai construir a fundação da nossa aposta, sabe? Aquele alicerce seguro com os favoritos mais óbvios. E só para todo mundo ficar na mesma sintonia, o que a gente chama de jogo seco? Bom, é bem simples. É aquela partida que tem um favorito tão, mas tão claro, que a galera vai lá e marca a vitória simples, sem nem pensar. É o nosso porto seguro, a base da confiança no bilhete. E para essa rodada, o primeiro nome que salta aos olhos é o do Flamengo, lá no jogo 10 contra o Santos. Pelo momento que o time vive, pela qualidade do elenco, não tem muito para onde correr, né? Quase toda a análise aponta para uma vitória do Mengão. Mas calma aí, tem um detalhe importante. Antes de pegar o Santos, o Flamengo tem um jogo contra o Red Bull Bragantino. Dependendo do desgaste dessa partida, o técnico pode querer poupar um ou outro jogador importante. Isso faz com que aquele favoritismo todo diminua um pouquinho. Então, de novo, fiquem de olho na escalação. Fechando a nossa dupla de confiança, os nossos jogos secos, a gente tem o Grêmio, lá no jogo 14. Assim como o Flamengo, o Grêmio aparece como o outro super favorito da rodada. Tá aí a nossa base sólida para começar a montar o cartão. Ok, com a base feita, agora a gente vai para o desafio de verdade. Parte 3. Onde mora o perigo? Aqui é onde a gente começa a pensar nos duplos, talvez até nos triplos, são os jogos que pedem mais cuidado. Dá uma olhada. A gente separou 4 jogos que são osso duro de roer, bem equilibrados e imprevisíveis. Cuiabá e Ceará, Chapecoense e Vitória e os 2 clássicos da rodada, Vasco contra Botafogo e Vila Nova contra Atlético Goianiense. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro, Cuiabá e Ceará. Cara, são 2 times em momentos bem parecidos, sem um favoritismo claro para nenhum dos lados. Sabe aquele jogo com cara de empate? Pois é. O empate aqui é um resultado muito provável. É um jogo clássico para se proteger com um duplo. O outro jogo perigoso é Chapecoense contra a Vitória. Esse aqui é totalmente em aberto, não tem dono, as chances são muito parecidas para os dois lados e para o empate também. É aquele jogo que pode dar qualquer coisa, sabe? Vitória do mandante, empate, vitória do visitante, tudo pode acontecer. Jogo para triplo, para quem puder. E agora, vamos falar de clássico. Para entender a alma desses jogos, essa frase aqui é perfeita. Clássico não tem favorito garantido, tem história, emoção e pressão. A lógica, a análise fria, muitas vezes ela fica de lado num jogo desses. O primeiro deles é o Clássico Carioca, lá no jogo 1, Vasco e Botafogo. A rivalidade entre esses dois é gigante, histórica. E isso torna o resultado uma caixinha de surpresas. É o tipo de jogo perfeito para gastar um duplo. Ou, para quem quer dormir tranquilo, um triplo. É um investimento que vale a pena. E o outro clássico é o goiano, no jogo 6, entre Vila Nova e Atlético. A mesma história, pessoal. A pressão local, a rivalidade da cidade, a emoção, tudo isso entra em campo e adiciona uma camada de imprevisibilidade que vai muito além da parte técnica. Beleza, agora vem a parte que pode fazer a diferença, a parte emocionante. Seção 4, as possíveis zebras. É aqui que a gente pode encontrar aquele resultado que vai turbinar o prêmio. Olhando o cenário todo, a nossa análise aponta 3 candidatos a aprontar fora de casa, a famosa zebra. São eles: Juventude, Ponte Preta e Internacional. Nenhum deles entra como favorito, claro, mas são times com qualidade suficiente para surpreender e buscar uma vitória longe da sua torcida. E aí fica a pergunta, né? Quem tem coragem de arriscar numa surpresa dessas? Às vezes, aquele risco calculado, aquela fezinha numa zebra, é o que separa um prêmio bom de um prêmio espetacular.
É uma decisão puramente estratégica. Bom, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo isso. A nossa última sessão, sua estratégia final. A ideia aqui é montar o bilhete vencedor com tudo que a gente conversou. Então, resumindo, qual é o plano de jogo? É bem simples, 4 passos. Primeiro e mais importante, checar as escalações. Por causa das competições internacionais, isso é crucial. Segundo, confie nos favoritos. Use Flamengo e Grêmio como a coluna vertebral do seu jogo. Terceiro, se proteja onde o perigo mora. Use duplos ou triplos nos clássicos e naqueles jogos mais equilibrados. E quarto, se o orçamento permitir e a intuição mandar, vá a caçar uma zebra. Pense em uma surpresa para valorizar o prêmio. Com essa fórmula dá para encarar a loteca 1240 com muito mais segurança. E para a gente terminar, fique essa frase que todo mundo que joga na loteca sabe que é a mais pura verdade. A loteca que paga bem é exatamente a que ninguém esperava. Pensar diferente, de forma estratégica, é o que pode levar ao grande prêmio. É isso, pessoal. Fechamos a nossa análise. Com essa estratégia na mão, a ideia é que cada marcação no cartão seja feita com mais confiança. Se esse conteúdo ajudou, já sabe, né? Se inscreve aí no canal, deixa aquele like para fortalecer e ativa o sininho para não perder as novidades. Muita sorte para todo mundo e até a próxima!